Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim o texto: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, eu gostaria de dar continuidade à série que o Isa começou na semana passada, sobre a verdade, e trazendo algo que é de benefício para todos nós, mas também que é um grande confronto para cada um de nós, porque cada um de nós temos a nossa visão de mundo, a nossa maneira com a qual nós enxergamos as coisas, ou como dizem, as nossas cosmovisões. E eu gostaria de falar a respeito disso com os irmãos hoje. A verdade num mundo de mentiras, né? A verdade de Deus em contraposição a visões que não condizem com a natureza daquilo que a Bíblia diz. E eu gostaria de dizer para cada um de nós, gostaria de fazermos pensar que todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós temos preferência, desde o que nos vestimos, como nós decidimos sobre as coisas na nossa vida, que trabalho vamos ter, qual é a nossa vocação, nossa aptidão, que cor de camisa nós vamos comprar, que tipo de calça nós vamos comprar, como nós vamos decorar a nossa casa, tudo isso é influenciado por uma cosmovisão. Tudo isso parte de pressupostos que já existem na nossa mente. Nós somos uma construção de todas essas coisas. A sua criação influenciou em quem você é. A sua educação influenciou em quem você é. O seu relacionamento com as pessoas influenciou em quem você é. Aquilo que você viu influenciou naquilo que você é. Aquilo que você ouviu influenciou naquilo que você é. E depois de ser construída um caráter em você, então a partir disso você toma decisões, você escolhe por coisas, você interpreta o mundo, você vê o mundo a partir disso, daquilo que você foi construído. Não estou negando com isso que desde a mais tenra idade e desde o nascimento, todos nós nascemos com propensão para o mal. Também não estou afirmando que nós somos influenciados e moldados a ponto de que não éramos pecadores, mas a partir do momento que fomos nos envolvendo com o mundo mal, nós nos tornamos mal. Não é isso que eu estou falando, mas sim que cada um de nós, e como somos hoje, a maneira que somos, a pessoa que somos, foi influenciada por coisas que ouvimos, vemos, nos envolvemos, participamos. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Quando nós lemos 1 de João, capítulo 2, verso 15 a 17,
nós vemos isso figurado naquilo que João chamou de mundo. João foi o que mais identificou, usou essa palavra mundo, cosmos, e ele usou ela pelo menos para 3 significados diferentes. O primeiro deles é para relacionar-se com toda a criação de Deus, né? Quando a Bíblia diz que Jesus havia feito todas as coisas, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, é toda a criação que foi feita por ele. Um segundo aspecto do significado da palavra mundo é todos os habitantes do mundo. Quando você lê assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o significado da palavra mundo em João 3,16? Todos os habitantes do mundo, todas as pessoas do mundo. Mas o significado que nós queremos usar nessa noite é o significado que João usa muitas das vezes em sua epístola e seu evangelho, que é um sistema organizado, que é presidido por Satanás. E é desse sistema organizado, presidido por Satanás, que nós queremos falar um pouco hoje. E como ele nos influencia. E como nós vamos ser confrontados por isso. Sabe a calça que você está usando hoje, a roupa que você está usando, a maquiagem que você fez, a escolha por um sapato, o tipo de óculos, o design do óculos, que faculdade você vai fazer, tudo isso é influenciado pelo mundo. E está debaixo do governo do mundo. E o mundo, ele está em todas as esferas. Ele está na cultura, nas artes, na educação, na vida familiar, em tudo que você vê, tudo que você toca estando nessa terra, se relaciona com este governo, esse sistema organizado estabelecido por Satanás. Então nós precisamos estar atentos. E eu gostaria de ver isso com os irmãos nessa noite. Nós podemos dar 3 exemplos, pelo menos 3 exemplos de 3 analogias para exemplificar as cosmovisões. A primeira delas é uma lente. Todos nós usamos essa lente. As irmãs que usam óculos aqui, sabem que leem melhor se estão usando seus óculos. Se estão sem óculos, tudo fica embaçado para elas. As nossas cosmovisões de mundo, as nossas visões de mundo, podem ser comparadas a uma lente pela qual nós lemos as coisas. Eu lembro do exemplo, por exemplo, de um jovem que mandou uma mensagem para o pai, e estava escrito na mensagem assim: pai, mande dinheiro. E o pai leu aquela mensagem, inanimada, um texto no WhatsApp, e o pai olhou e disse veja como esse menino está falando comigo agora. Olha a maneira como ele lida comigo agora. Está me mandando, pai, mande dinheiro. E a mãe disse: não, meu amor. Ele disse: pai, mande dinheiro. Aí você tem 2 pessoas diferentes fazendo a leitura da mesma situação com 2 visões diferentes. Ou você pode entrar aqui essa noite e você gostar muito de mim, me dar um abraço e eu não perceber que você chegou perto e eu ignorar você. Aí você fala para uma terceira pessoa assim: nossa, aquele irmão é tão arrogante. E daí o outro irmão vai dizer assim: não, ele está meio desligado hoje. E um terceiro vai dizer: não, é que ele é meio desatento mesmo. Então eu sou arrogante, eu sou desatento, estou meio desligado hoje, cansado. 3 pessoas, 3 visões diferentes da mesma situação. Nós não temos dificuldade de enxergar quando a situação é muito clara, que é pecaminosa, por exemplo. Você não tem dificuldade nenhuma de interpretar uma questão pecaminosa. É errado roubar. Isso é como olhar o preto. Independente da sua lente, você olha e diz: é preto. Sim, mas quando nós olhamos coisas comuns da vida, daí você olha com a sua ótica de mundo, é meio azulada. Você olha para o branco e diz: não, é meio azulado. A minha lente é verde, eu olho para o branco e digo: não, é meio esverdeado. Nós estamos olhando a mesma coisa com uma lente diferente. Nós lemos a mesma situação de uma forma diferente.
nós tomamos atitudes diferentes diante de uma situação, porque, irmãos, cada um de nós tem uma visão do que é o mundo, e isso faz com que nós façamos leituras diferentes da mesma situação, nós tomemos decisões diferentes a respeito da mesma coisa. Um outro exemplo, uma outra analogia é os fundamentos de uma casa. A sua visão de mundo é como se fossem os fundamentos de uma casa. Então, tudo que se constrói sobre esse fundamento está ligado a esse fundamento, não é? Por isso que nós podemos dizer assim, quando nós estamos argumentando com alguém, e a pessoa diz assim, você desfez o meu castelo de areia, ou você desconstruiu todo o meu sistema de pensamento, né? Eu ouvia de um irmão chamado Ravi Zacarias, que ele pregava para um psicólogo freudiano, e o psicólogo viu ele por vários e vários dias, e sempre no final do dia dizia para ele, é muito interessante a sua maneira de ver o mundo, muito interessante, mas para aceitá-la, eu terei que abrir mão de todas as coisas que acredito ser. Ou seja, para aceitar aquilo que o irmão estava falando, ele teria que desconstruir todos os fundamentos que formaram seu ser, sua existência, e ele não podia aceitar tal coisa. Então pode-se comparar a nossa visão de mundo, a maneira como a qual nós nos portamos e vemos o mundo, como os fundamentos da nossa vida, aquilo que nos tornou o que somos. E além disso, também nós podemos exemplificar como uma rede, um sistema bem organizado. Por isso que quando você ouve uma coisa que destrói o seu sistema organizado, você diz assim, irmão, parece que você me deu um curto no cérebro, você me deixou sem saída. Nós temos tudo colocado no seu lugar perfeitamente. Então quando alguém vem e confronta, ou alguma situação vem e confronta o que pensamos, nós ficamos perdidos, fora de si, né? Não aconteceu como nós achávamos que aconteceria, como nós achávamos que responderia segundo o nosso modelo pelo qual nós vemos o mundo. Ora, esse é o mundo organizado por Satanás. Muitos de nós, irmãos, não percebemos como isso é perigoso. Muitos de nós não percebemos. Há uma autora que diz que nós precisávamos ser diferentes de imigrantes. Ela usa uma figura de um imigrante. Ela diz o seguinte, que os imigrantes, eles vivem numa pátria que é diferente da deles, mas quando eles chegam nas suas próprias casas, eles falam a sua própria língua, comem a sua própria comida, e eles têm o mundo deles dentro das suas casas. Quando saem para fora, eles vivem num mundo totalmente diferente. Muitos cristãos são assim. Eles vivem uma vida numa dicotomia constante. Eles não são integrais na sua vida. Eles têm a maneira com a qual eles lidam com a fé, a maneira com a qual eles lidam com as coisas de Deus e a maneira com a qual eles lidam com as coisas do mundo. Então há uma dicotomia no coração dos cristãos. Então preste atenção, todos nós temos esse problema. Se nós vamos tratar com a verdade, nós precisamos fazer uma verdadeira revisão de o que somos e como chegamos até aqui. Por que nos tornamos aquilo que somos hoje? E você vai descobrir então por que você responde de maneiras tão diferentes a determinadas situações. Porque tem coisas que ofendem você, não ofende o outro. Porque tem coisas que para você é agradável, para outro é terrível. Porque tem coisas que você tolera, tem coisas que são intolerantes. Tudo está por trás desse sistema organizado, o qual Satanás é o seu príncipe, e que infelizmente nós não podemos sair dele. Nós andamos nele e tentamos não nos sujar com ele. E nós não podemos, como diz o texto que nós lemos em Romanos 12, nos conformar com este século. Nós não podemos fazer isso. Precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz e ver como isso influencia em toda a nossa vida. A pergunta primeira, quem está por trás de tudo isso? A Bíblia diz, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. É Satanás que está por trás de tudo isso. Ele que orquestrou tudo isso.
Você pode perguntar, não, irmão, mas se você olhar a história, você vai ver vários modelos distintos de pensamento sobre as coisas. Muitos filósofos, muitos pensadores. Sim, você vai poder traçar a evolução de todo o pensamento até aqui. Mas a Bíblia lida em termos mais gerais, né? A Bíblia não demonstra todo o processo pelo qual isso acontece. Ela diz, o que vem por trás de todo esse processo? O mundo. Um sistema organizado, presidido por Satanás. E isso influencia em todas as áreas da vida. Então nós podíamos ir lá, como Francis Schaeffer ajudou-nos muito bem no livro A Morte da Razão, nós poderíamos dizer que o pensamento moderno começou com os racionalistas após Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino teve uma visão errada de quem era o homem, né? Ele dizia que a corrupção afetou toda a natureza humana, menos a mente. Então, através da razão, havia um campo independente de Deus, pelo qual o homem poderia ver o mundo e traçar todas as coisas. E depois, andou-se mais tempo, depois de todos os racionalistas, veio o empirismo, que dizia, não é bem assim, não é só com a mente, nós precisamos testar no laboratório e ver se tudo funciona dessa maneira. Só podemos aceitar aquilo que é verdade e atestado por uma experiência observável. Você faz, funciona assim, então é assim. E depois veio o existencialismo e chutou o racionalismo, o empiricismo e dizia, não, nós precisamos fazer tudo o que as nossas emoções decidem que sejam feitas. Nós chutamos a porta e fazemos o que queremos, né? E depois vem niilismo e um monte de outros tipos de pensamento. E havia sempre dois compartimentos, o de cima e o de baixo. Até, diz Francis Schaeffer, até Tomás de Aquino os dois estavam unidos. Depois dele, então havia o compartimento de cima, do transcendental, da graça, da bondade de Deus, e o de baixo, do natural. Aí quando ele fez essa dicotomia, então os homens ficaram só com a parte de baixo, só com o natural. Ignoraram a Deus, ignoraram a graça, ignoraram os milagres, ignoravam tudo que era sobrenatural, e tudo teria que ser visto na esfera do natural. E aí está o naturalismo, né? Se não está nessa esfera, não acredite em milagres, não acredite em anjos, não acredite em nada sobrenatural. Ainda que seja mentira, prefira acreditar na mentira do que na verdade. E há um exemplo disso, como nós muitas vezes preferimos acreditar na mentira do que na verdade. Conta-se a história de um jovem que foi conversar com um mago, e todas as mágicas que esse mago fazia, esse jovem cientista dizia, eu sei como você fez isso, e desmascarava esse mágico. Eu sei como você fez isso, desmascarava esse mágico. Eu sei como você fez isso, desmascarava o mágico, né? Então o mágico fez uma para ele que o enlouqueceu totalmente. O mágico disse, você veio de uma casa? Sim. Na sua casa tem uma luz vermelha na porta de entrada? Tem? Então volte lá, será verde agora. E daí ele saiu correndo para sua casa, e quando chegou na porta da sua casa, a luz estava verde. E ele voltou para o mágico e disse, como você fez isso? Ele disse, eu enviei 2 anjos lá para mudar a cor da sua luz. Ele acabou com a vida daquele jovem. Ele entrou num laboratório e tentou de todas as maneiras, pela experiência, provar como se mudaria uma luz vermelha para uma verde. Ele não conseguiu. Ele estava à beira da loucura, né? Isso é uma história que Chesterton fala. G.K. Chesterton. E ele diz que a irmã desse jovem, vindo que ele estava louco, voltou ao mago e disse, explique para o meu irmão o que você fez, porque ele está à beira da loucura. Ele disse, eu já disse o que eu fiz. Ele não acreditou. Aí ela voltou outra vez e outra vez. Na 4ª vez ela disse, minta para ele, para que ele seja livre da loucura. Invente qualquer coisa e minta para ele. Então ele disse que mandou pessoas ir lá e trocar a lâmpada de vermelha para verde. Era mentira. Mas o jovem se livrou daquela loucura. Muitas vezes os homens preferem a mentira porque é explicável, do que acreditar naquilo que não é explicável, mas é real.
E Deus é uma dessas coisas. Não é explicável, mas é real. Mas os homens preferem a mentira do que a verdade. E no mundo é assim. Nós preferimos muitas vezes a mentira, porque nos é mais razoável do que a verdade. Então isso, irmãos, é muito importante. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o que é o mundo? Todo esse sistema elaborado por Satanás. Tome cuidado com o mundo. É uma tendência oposta a Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E nós, em todas as áreas, eu gostaria de ver, irmãos, todas as áreas. Sabe o que os cristãos fazem, irmãos? Os cristãos fazem o seguinte: eles dividem a vida deles no meio. Então, disse de um médico, de um grande empresário, que se converteu, e ele disse, estava muito feliz com Jesus, chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou muito feliz com Jesus. E eu não sei o que fazer para servir a Jesus. E Jesus fez muito bem para mim. E, pastor, eu gostaria muito de fazer alguma coisa, e eu não sei fazer nada. A única coisa que sei fazer é administrar, e administro muito bem, né? Aprendi, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em administração, sou muito capaz nessa área. E eu vejo que há muitas dificuldades na igreja, na administração da igreja. Nós podíamos usar os nossos conhecimentos para melhorar essas questões na igreja. E o pastor, e você vai admitir que você pensa desse jeito, disse para ele assim: irmão, a igreja não é como uma empresa. E nós não podemos administrar a igreja nos seus moldes. A igreja é a igreja. Seu trabalho é o seu trabalho. Oh, que grande resposta, não é? Não é uma grande resposta. Porque o pastor, ele foi influenciado por essa mesma dicotomia que nós temos hoje. Que existe a maneira de lidar com o mundo e a maneira de lidar com a igreja. Então o pastor separou. Fique com o seu mundo. Lide do seu jeito lá. E a igreja nós lidamos como a Bíblia diz. Ao invés de ter dito para esse membro: irmão, não funciona assim. Aliás, o irmão deve repensar a sua vida a partir da perspectiva cristã e da visão cristã de mundo. E você deve começar a administrar as suas coisas a partir da perspectiva cristã de mundo. E não aquilo que foi bom lá para a sua empresa vai ser bom para a igreja, mas você deve olhar e esquadrinhar as escrituras para ver a maneira de administrar as coisas segundo as escrituras. Interessante, né, irmãos? Lutero dá um exemplo disso. Lutero, um grande erudito, depois que um sapateiro se converteu e disse para ele assim: irmão Lutero, eu gostaria muito de agradar o Senhor. O que posso fazer para agradar o Senhor? O que posso fazer? E todos nós pensaríamos que Lutero diria o seguinte para ele: irmão, vai visitar os índios e pregar o evangelho. No seu mês de férias, no ano, separe um tempo para Deus, né? E sabe o que Lutero disse para ele, irmãos? Lutero disse o seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você estaria fazendo um bom sapato para a glória de Deus e vendendo por um preço justo. Assim você estaria sendo luz, sendo sal, agradando a Deus e demonstrando que você é um filho de Deus. Interessante isso, né, irmãos? Confrontador isso, irmãos. Confrontador para todos nós, em todas as áreas, né? Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: tomara que o meu filho seja um pedagogo, né? Porque nós pensamos, é uma profissão boa, não é? Não, lá ele vai aprender como ver as coisas, a maneira do mundo, e você vai ter que prepará-lo para que ele olhe as coisas na ótica de Deus, com a visão de Deus. Talvez por isso que todas as teologias sistemáticas que vão apresentar os fundamentos da fé cristã, a grande maioria delas começa com as cosmovisões do mundo. Qual é a leitura que os homens fazem do mundo, e então qual é a leitura bíblica sobre o mundo. Então isso vai influenciar a maneira com que você compra, a maneira com que você vende, a maneira com que você trabalha,
como advogado, como qualquer outra profissão. A irmã Nancy Pierce, num livro dela que chama-se Verdade Absoluta, ela tem uma frase sobre um advogado que se converteu. E ela disse que esse advogado declarou o seguinte, depois que se tornou um cristão: as pessoas consultam os advogados quando estão passando dificuldades. Pense, o que um advogado quer hoje? Ganhar dinheiro. Não é? O que um advogado no sistema do mundo hoje quer? Ele quer manobrar a lei para que os interesses do seu cliente sejam bem-sucedidos e que ele ganhe a porcentagem daquele processo que ele está fazendo, não é verdade, irmãos? Olha, um cristão advogado. As pessoas consultam advogados quando estão passando por dificuldades. E diz ele, é uma oportunidade fenomenal de ajudá-las a fazer o que é certo. Os advogados podem ministrar a cônjuges que procuram um divórcio. Podem orientar a adolescentes que estão em dificuldade com a lei. Podem aconselhar homens de negócios que estão em conflitos éticos e instruí-los a fazer o que é certo. Podem instruir a ministros cristãos a não transgredirem princípios bíblicos. A advocacia não é somente um conjunto de procedimentos ou uma técnica de argumentação. É um meio de Deus confrontar o erro, estabelecer a justiça, defender os fracos e promover o bem público. Esse é um advogado crente. Esse é um advogado que sabe que a sua função foi feita para a glória de Deus. Aí como é que, irmão, mas eu faço isso, né? Lá no meu trabalho eu tento não mentir, não roubar, né? Eu tento não xingar palavrão junto com os outros, tenho feito isso. Ou o empresário pode dizer, mas no meu trabalho, nas horas do café nós fazemos reuniões cristãs, não tem nada a ver com isso. Tudo isso é dicotomia sagrado-secular. Tudo isso é dicotomia sagrado-secular. Os cristãos, irmãos, todos nós precisamos aprender a não diferenciar. Nós não somos duas pessoas. E nós não nos movemos segundo dois princípios diferentes. Nós somos cristãos em tempo integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Cristãos integral. Em toda a nossa profissão. Irmão, se nós... irmão, mas não tem nada sobre comércio, não tem nada sobre pedagogia, não tem nada sobre história, não tem nada sobre arte, sobre música, sobre teatro, não tem nada disso na Bíblia. Tem sim, tem sim, tem sim. Leia sobre o ciclo do santuário, por exemplo. Você vai ver que todas as coisas deveriam ser governadas e todo o comércio devia ser regido pelo ciclo do santuário. Era uma moeda fixa, não havia demanda e procura, não havia isso. Um tomate valia um tomate e 2 anos depois ele valia o mesmo preço. Não importava se a safra foi grande, se a safra foi pequena, o preço dele era regido pelo preço do ciclo do santuário, não havia diferença. Irmão, eu tenho só um produto, tem 200 pessoas querendo, se um não quer, outro também, um não quer, tem 20 que quer, não é assim? Não, não é assim. Faça um bom sapato, venda por um preço justo, faça as coisas para a glória de Deus e seja cristão na sua ocupação. O Senhor te deu um ofício, faça-o para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 32, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, porque para isso você foi criado. Você sabia que foi para isso que você foi criado? Quando há um mandato, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Sabe que mandato é esse? Tem a família, tem a esposa, viva numa sociedade segundo os princípios bíblicos, tem uma comunidade de fé cristã segundo a palavra de Deus. Esse está, crescei, multiplicai-vos. Mas não diz assim, dominai a terra, sujeitai-a. Aqui os teólogos chamam de um mandato de Deus, o mandato cultural. Sabe o que significa isso? Todas as nossas relações com a criação, o cultivar a terra, o arar o solo,
o comercializar, a cultura, os esportes, tudo está por trás desse mandato cultural, né? E nós precisamos enxergar o mundo, irmãos, não perdendo de vista 3 pontos importantíssimos. E se você perder de vista, ou ter uma visão equivocada de qualquer um deles, você vai ver o mundo errado. E eu vou dar um exemplo disso. Os 3 pontos são criação, queda e redenção. Você ouve uma notícia no jornal amanhã, que diz assim: homem entrou numa casa de uma senhora idosa e a esfaqueou até a morte. Ponto. Aí o jornalista coloca a impressão dele dos fatos. Como pode, em pleno século 21, vermos tal coisa? Você lê isso, ok. Entrou na sua mente, você leu isso. O que formou isso em você? Formou o pensamento que o homem está evoluindo, está melhorando, né? Como pode, numa era de evolução tecnológica, cultural, em todas as áreas, o homem ser tão primitivo, brutal desse jeito? Como pode tal coisa acontecer? Que visão é essa? É uma visão errada da queda, uma visão errada da natureza humana. A notícia deveria ser: um homem entrou na casa de uma senhora idosa e a matou, para comprovar que não há o que melhore a natureza humana. O homem é mau desde a sua raiz, desde o mais profundo do seu coração. Mas quando você lê essas notícias, incansavelmente, uma após as outras, ou vê notícias sobre isso, vê nos jornais, vê imagens sobre isso, na arte, nos filmes, que o ser humano está melhorando, sabe o que você vai me dizer? Ele é uma pessoa tão boa, a minha mãe é uma mulher tão boa, o meu pai mas é um homem bom, né? Eu não sei porque as coisas ruins acontecem. Todas essas frases são equívocos por causa, irmãos, da nossa visão de mundo. Você pensa que é uma pessoa boa por causa da sua visão de mundo, né? Você pensa que é um anjo, que seus filhos são anjos, por causa da sua visão de mundo, porque você não entendeu que o pecado afetou tanto a estrutura humana quanto as funções do homem. Você pensa, por causa do evolucionismo, do racionalismo, do humanismo, você pensa: não, o homem fica mal porque ele está num ambiente mal. Quanto mais ele está em contato com o mal, mais mal ele se torna. E você não enxerga a raiz do problema, porque a sua visão de mundo é uma visão errada. Então, quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, irmãos, é muito mais do que você e eu imaginamos. Muito mais. E nós precisamos repensar a nossa vida e a maneira com que nós vemos o mundo e começar a olhá-lo com os olhos de Deus. E ter atitudes com respeito a isso. Amém? E quais são as atitudes que nós podemos ter com relação a isso? O que nós podemos fazer? E você encontra em muitos lugares das Escrituras. Seja luz no mundo. Seja diferente. Busque ser diferente. E sabe o que eu acho interessante nesse ponto, irmãos? Nós teremos aflições. Nós teremos que sofrer o dano para não nos conformarmos com esse mundo. Porque o mundo odeia a luz. Porque o mundo odiará os filhos de Deus. Como odiou a Jesus, como diz João capítulo 15, assim também odiará cada filho de Deus que quer viver nesse mundo piedosamente. Paulo disse em 2 Timóteo: os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. É assim. E até onde afetou essas questões de cosmovisão? Afetou até mesmo, irmãos, a igreja. A igreja hoje, ela está fundamentada na maneira humana de ver o mundo, na maneira racionalista de ver o mundo. Ela está firmada nisso, na maneira cultural do mundo. Por isso que está tudo pintado de preto, com luzes, né? Com danças, com uma coisa totalmente fora do normal, né? Fora daquilo que a Bíblia diz claramente. Por isso que se perdeu o princípio normativo, né? Que tanto os puritanos falavam no passado.
que se aceita qualquer coisa dentro dos locais de reunião. Por quê? Porque está se conformando com o mundo, na ótica do mundo, e não há nenhum problema com isso, né? Mas os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós não podemos tomar a forma do mundo. E tem outra coisa, irmãos, não importa a opinião da maioria. A maioria está indo numa direção errada. Eu ouvi um fórum esses dias atrás, falando de um assunto bem da época, que é tentar conciliar a evolução com a criação de Deus. E essa teoria basicamente dizia que Deus criou a terra toda, mas foi uma maneira, a maneira dele criar foi evoluindo as coisas, e existiu todos os homens primitivos, todos aqueles fósseis, tudo aquilo é uma realidade empírica, que pode ser provada. Então, em certo momento, Deus escolheu Adão e Eva e os deu uma alma racional, né? E a partir daquele momento, Deus fez uma aliança com eles, mas com homens que já existiam. Isso é uma teoria que muitos cristãos estão adotando. Muitos. Tentando conciliar evolução e criação. E nesse fórum, os evangélicos desse fórum diziam o seguinte: não adianta vocês dizerem que não é assim, porque 99% dos cientistas dizem que é assim, dizem que aconteceu um processo evolutivo, e 99% dizem que é assim. Então, qual era o argumento desse moço? O argumento dele era: siga a opinião da maioria. Siga a opinião da maioria. Se a maioria diz que é assim, faça assim. Né? Esses dias atrás minha filha disse para mim: pai, todos os meus amigos da escola têm um celular. Né? Eu disse para ela: todo mundo tem um celular. E eu disse: você não é todo mundo. Vai ser um problema, irmãos. Vai ser um problema. Vai ser um grande problema. E nós vamos padecer para não nos conformar com o mundo. Vai ser um problema. Os irmãos vão ver como isso é um problema. Aliás, os irmãos percebem nas suas vidas que isso é um problema? Nós percebemos? Ou será que nós estamos dormindo? Né? Esses dias atrás eu ouvia de um... Veja, quem aqui acredita na adolescência? Levanta a mão. A Bíblia não fala nada de adolescência, irmão. Absolutamente nada. Então você diz assim: assim é assim, os adolescentes são assim. Né? Ó, todos os adolescentes são assim. Todos os adolescentes são assim, assim. Veja, os adolescentes são assim. Né? A Bíblia não fala nada de adolescência. Adolescente é uma criatura que tem tamanho de homem, quer ter todos os direitos do pai e nenhuma responsabilidade que os pais têm. Né? Esse é o adolescente. Eles querem roupas de adulto, tudo que o adulto tem como por direito, mas nenhuma responsabilidade de adulto. Esse é um adolescente. Ele é uma criança, um menino, não é um adolescente. Mas todos nós já dizemos essa frase: esse é um adolescente, é assim mesmo. Não é? Onde que tem adolescente na Bíblia? Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos sendo envolvidos por coisas que nós nem sabemos como chegou até nós. Né? Você ouviu numa aula na faculdade, numa aula na escola, você a partir daquele momento pareceu bom aquele pensamento para você, você rege a sua vida através dele, por causa dele, você nunca se perguntou o porquê, nem de onde surgiu. Né? É igual a história de um cabrito que saiu por meio da floresta, e ele saiu pisando o mato no meio de uma floresta virgem, e ele era manco, então ele pisava um pouco para um lado, e daí quando acabava as forças ele se apoiava na outra perna e pisava para o outro lado, e o caminho do meio do mato era todo assim. Todo assim. Aí foi primeiro uns caçadores atrás dele, uns fazendeiros, melhor dizendo, fugiu o nosso cabritinho, vamos buscar. E daí andaram naquela trilha, pisaram mais a trilha, né?
compactou com o cabrito, compactou um pouco mais com eles. Não acharam o cabrito, aí pegaram uma carruagem e foram abrindo a picada e passando com a carruagem, fazendo a mesma curva do cabrito. Passou 10 anos, 50 anos, 70 anos, aquilo, o que aconteceu com aquilo? Virou um caminho, virou uma estrada, virou uma rodovia e fazia assim. Colocaram asfalto na rodovia. Aí passou um engenheiro olhando uma planta daquele lugar e olhou naquela planície, sem nenhuma montanha e um monte de curva. Ele disse: por que não fizeram uma estrada reta aqui? Sabe qual era a resposta para ele? Não sei, sempre foi assim. Sempre existiu, sempre foi assim. É assim com muitas coisas da nossa vida, irmãos. É igual a história da mulher com uma panela pequena, né? A avó tinha uma panela muito pequena. Ela cortava a ponta da carne para caber dentro da panela. A filha fazia a mesma coisa, mas a panela era menor. E a neta fazia a mesma coisa com a panela grande. E um filho uma vez perguntou para ela: mamãe, por que você corta a ponta da carne para colocar na panela? E ela foi perguntar para a mãe dela. E a mãe dela disse, ela disse para a mãe dela: mamãe, por que você corta a ponta da carne? E ela: não sei, sempre foi assim, tua avó fazia assim. Foi perguntar para a avó: não, minha filha, era porque a nossa panela era muito pequena. Então para a carne caber dentro, eu tinha que cortar a ponta, né? E a filha não perguntou por que cortava a ponta, mas fazia igual a mãe. A neta não perguntou por que cortava a ponta, mas fazia igual a mãe, igual a avó. E é assim, irmãos, que nós regemos a nossa vida. Então, se nós vamos tratar da verdade, nós vamos ter que fazer uma revisão. Vamos ter que fazer uma revisão. Vamos ter que fazer uma revisão em todas as áreas da nossa vida e ver como nós estamos gerindo a nossa vida, né? Porque nós queremos agradar a Deus. Nós queremos ter princípios e valores cristãos, né? Princípio é o que rege as suas decisões. Talvez os seus são estragados, né? Seus valores são estragados. Eu disse para a Thaís, quando nós começamos a namorar, ela ia entrar na faculdade, mas não tinha dinheiro, então ia ser uma luta por muito tempo. E eu lembro que eu aconselhei ela o seguinte: para que tu vai fazer isso? É uma bobagem, né? Não precisa estudar. Por quê? Porque esses eram os meus valores e eu não achava que precisava. E esses dias atrás ela entrou num negócio lá para estudar e eu fiquei morto de feliz. Muito feliz eu fiquei. Por quê? Porque os meus valores e os meus princípios mudaram. E hoje eu entendo o valor do conhecimento, né? O verdadeiro conhecimento, o verdadeiro ensino, o verdadeiro estudo. E tudo isso está na palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos irmãos aqui que são gerentes de algum lugar, temos irmãos que vendem coisas, comercializam coisas, temos irmãos que trabalham na área da saúde, temos irmãos que trabalham na área do direito, temos irmãos que trabalham como artesão, seja pedreiro, seja carpinteiro. É nesse lugar que nós devemos funcionar segundo a palavra de Deus. É nesse lugar que a luz de Deus brilha. Você e eu podemos estar sofrendo de um monasticismo moderno, porque o monasticismo medieval era: vamos nos santificar, então vamos para um deserto e vamos viver lá separado do mundo, e não vamos nos contaminar com o mundo, né? Esse era o monasticismo medieval. E eles descobriram lá que o problema estava neles, dentro deles. O pecado estava dentro deles, né? Nós sofremos de outro tipo de monasticismo. É um monasticismo que nós dividimos. Nós temos o sagrado e o secular, né? O secular é as coisas do mundo. Eu lembro que não mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo, irmão. Eu ouvi de certo irmão uma vez, né? Ele estava dizendo financeiramente falando, né? As questões relacionadas ao dinheiro.
com as coisas de Deus é uma coisa, com as coisas do mundo é outra, né? No comércio, aliás, irmãos do comércio, muito cuidado. O primeiro comerciante, com maiores técnicas de venda, maiores técnicas é o diabo, né? Ele vendeu um produto para Eva, né? Ele argumentou com ela, ele ofereceu, ele a enganou, né? Hoje nós vamos fazer comércio, até técnicas de hipnose nós aprendemos, não é assim? Você prende a atenção da pessoa para que você consiga dar aquele produto a ela. Sabe qual é o conselho bíblico? Faça um bom sapato, venda por um preço justo. Você não toma a forma do mundo. Então você na advocacia, exerça justiça, defenda as pessoas, aconselhe segundo a palavra de Deus. Assim as pessoas olharão para nós e vão ver a diferença entre luz e trevas, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Os irmãos pedagogos, procure saber como é a pedagogia da visão cristã, a pedagogia bíblica, a pedagogia que não separa o natural do transcendente, a pedagogia que parte o conhecimento a partir de Deus. Sabe qual é o problema que nós estamos envolvidos? Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, por isso se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Romanos 1, 18, 19 e 20. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos, inúteis nos seus próprios raciocínios. O entendimento deles se obscureceu. Julgando ser sábios, tornaram-se tolos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a realidade bíblica. Nós queremos viver segundo o padrão divino. Há uma pergunta sobre a Bíblia. A Bíblia, segundo o catecismo, é a única regra de fé e prática. Não é a regra de fé e prática nas questões religiosas e nas questões da educação. Você lida segundo a pedagogia, segundo a psicologia, segundo a antropologia, segundo a filosofia, segundo a sociologia. Talvez você seja um assistente social, né? E a Bíblia fala de cooperar com os pobres, mas lá na sua faculdade você aprendeu uma redenção social que não é bíblica, que altera a mensagem da salvação em uma salvação da sociedade como sociedade. Por isso que muitos da teologia da libertação, da teologia da missão integral, dizem sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eles sabem o que eles estão dizendo? Vamos fazer greve, vamos quebrar tudo, nem que a gente tenha que dar a nossa própria vida, vamos redimir a sociedade. Isso é o diabo. É o diabo na obra social, não é? Esse é o diabo. Então nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre a cultura do mundo, sobre as artes. Irmão, imagine que se o Senhor te permita ter um filho que é um hábil artesão, alguém que faz maravilhosas peças de arte, sabe o que você vai dizer para ele? Isso é coisa do mundo. Eu preferia mesmo que tu fosse um médico. É mais cristão ser médico. Vai nessa. Vai nessa. Pode ser que o Senhor te chamou para uma outra coisa, não é? Pode ser que o Senhor chame o teu filho para ser um grande artista, como tiveram grandes artistas. Oh, irmão, que loucura. Não, tiveram grandes artistas. Bach era um grande artista, cristão, luterano, não é? Escreveu maravilhosas peças para a glória de Deus, e no final de todas as suas peças estava escrito: só lhe deu glória, toda a glória, somente a glória para Deus. E veja como isso é interessante. Vou dar um exemplo para os irmãos. Os irmãos que nasceram na época do sertanejo, não é? Nasceram na época do sertanejo. Os hinos cristãos, para eles, que têm espiritualidade, são o sertanejo. Aí eu gostava daqueles corinhos antigos.
Eu gostava daqueles corinhos antigos, que tocava na viola, sabe, irmão? A viola é um instrumento do céu. Quem te disse? A guitarra é um instrumento do diabo. Quem te disse? Simplesmente você é influenciado pela sua geração. Você é um filho da sua geração. Então você ouvia, e aliás, as músicas que a gente gosta e toca nos locais de reunião são músicas influenciadas pela cultura do mundo. Se você é antigo, então tinha o Zezé de Camargo e Luciano, daí tinha o Zezé de Camargo e Luciano Gospel. Desse você gosta. Esse é de Deus. Quando você ouve esse, aí você dá até um glória a Deus. E você acha muito espiritual tal coisa, sem perceber que simplesmente você é um filho da sua época. Você é alguém influenciado pelo mundo. Então os cristãos que fazem diferença, e eu só estou dando alguns exemplos, irmãos, para nos chocar, amém? Para chamar a nossa atenção, para nós vermos como nós devemos lidar com as nossas. Irmão, eu trabalho com não sei o quê. Que bênção. Faça para a glória de Deus e para que haja bom testemunho do nome de Deus. Então beleza, irmão, a partir de amanhã eu vou falar de Jesus para todo mundo lá. Vocês entendem, irmãos? A cabeça particionada que a geração moderna tem, a partir de alguns filósofos que dividiram entre o cultural e o coletivo e o privado. Pense o que você quiser no privado, respeite o cultural. Você pode pensar qualquer coisa, mas não, aqui é diferente. E quando você for, você bater num absoluto desse, onde a sua fé é confrontada, irmão, eu sei que tu é um crente, eu sei que tu fala da Bíblia, eu sei, mas aqui é diferente. Aqui o modelo é assim, ó. Aqui tu anda desse jeito, né? Aqui tu faz com esse método, é assim, né? Há um irmão chamado Douglas Wilson que escreveu uma série de 6 livros sobre a família, sobre feminilidade, masculinidade, educação, paternidade, como entregar a filha para alguém, né? Olha que coisa linda. O que a Bíblia diz sobre entregar a filha para alguém? Qual é o padrão bíblico de um namoro, de um noivado e um casamento, né? E ele, na sua época, sabe o que ele tem que fazer, irmãos? Ele, como educador, ele viu, esse modelo moderno vai destruir meus filhos. E o Senhor deu graça para ele, sua esposa. Eles montaram uma escola cristã para ensinar pedagogia cristã, segundo os moldes da palavra de Deus, né? Você está pensando em deixar sua filha namorar? Leia esse livro. Vou dar o nome para você. Sua filha em casamento. Leia esse livro, você vai ver o que a Bíblia diz sobre sua filha em casamento. Você vai ver se você... mas ela vai chegar para você e dizer assim: mãe, minhas amigas estão tudo namorando. Pessoal lá na escola, né? Tudo namorando. Sabe qual é o namoro da nossa época, irmãos? Um menino de 17 anos que já teve 20, 30 relações sexuais com mulheres diferentes. Esse é o namoro da nossa época. Será que você não é um homem da nossa época? Será que você não é uma mulher da nossa época? Você já reavaliou a sua estrutura familiar diante de Deus? A sua estrutura de casamento diante de Deus? Né? Todo mundo faz. Minha mãe fazia. É assim na sociedade. Os homens dessa época não são homens. Nem no seu vestir são homens. Eles se vestem como meninas. O padrão de filhos é um, o padrão de filhos é outro, né? As meninas, os meninos são criados pelas mães, porque antigamente, e isso a Nancy Pierce também fala nesse livro dela, Verdade Absoluta, antigamente os pais e mães trabalhavam em casa, eram artesãos, eles trabalhavam junto e dividiam as tarefas
funcionavam juntos. Então a educação dos filhos estava o pai e a mãe juntos. Depois de toda a Revolução Industrial, os pais saíram para as fábricas e os meninos são criados pelas mães. Por isso que quando você vê um menino brincando de rodar com outro menino, você diz: que isso, rapaz? Que coisa feia, né? Ele está rolando com outro menino, porque ele é um menino, ele tem a natureza de menino. E você quer que ele seja uma menina. E por isso os homens de hoje são meninos, meninas, né? Nem vou falar, irmãos, até no vestir são meninas. Até no se vestir são meninas. Então não pense que isso é algo teórico, que não altera em nada a sua vida. Porque nós vamos falar de verdade, isso muda tudo. Absolutamente tudo. Muda a sua relação familiar, muda a criação dos seus filhos, muda o seu comportamento diante da sociedade, muda o seu comportamento diante da política, né? Vai falar de política. Para que serve? Para que serve o governo estabelecido por Deus? Sabe para que serve? Reprimir o mal, dar segurança. Romanos capítulo 13. Para com os malfeitores é espada, né? E daí nós dizemos: olha que governo terrível, né? Devia de estar cuidando dos pobres. Essa cultura paternalista é uma cultura que não condiz com as Escrituras. Não condiz com as Escrituras. E é influenciada, toda a teologia é influenciada por isso. Por quê? Porque se tirou Deus de cena. O homem é bom, ajuda ele, coloca ele num ambiente bom, ele será bom. E aí nós temos as ciências sociais. Como fazer uma sociedade melhor? Mas e o que a Bíblia diz sobre política, sobre governo, sobre sociedade, sobre o papel da igreja e o papel da sociedade? O que a Bíblia diz sobre isso? O que nós temos que fazer a respeito, irmãos? Nós temos que fazer uma releitura. Amém? E qual é a palavra de refrigério? Sabe qual é o refrigério? Que nós podemos lavar os pés uns dos outros. Né? Porque você está no mundo. E você não vai fugir dele. Né? Você está aqui. E um irmão que escreveu um livro chamado Amando Deus no Mundo, ele disse que quando ele falava com crianças, e ele queria explicar isso para as crianças, ele dizia isto: uma canoa na lagoa. O mundo é a lagoa, a canoa é você. Não tem problema na canoa estar na lagoa. O problema é a lagoa estar na canoa. Não tem problema em você estar no mundo. O problema é o sistema organizado por Satanás, que está no mundo, está dentro do seu coração. Reger todas as suas decisões, todas as suas preferências, todos os seus princípios, todos os seus valores. Esse é o problema. É muita lagoa na canoa. E quando você lê, não vos conformeis com esse século, é muita lagoa na canoa. Tira a água para fora da canoa. Veda a canoa. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Irmão, procure. Existe muito material para auxiliá-lo a mudar de vida com respeito às coisas do mundo. Se nós vamos falar da verdade, nós primeiro temos que desconstruir o seu castelo de areia, para depois botar bom fundamento. Né? Nós vamos ter que desconstruir a sua concepção de mundo. E você vai precisar olhar para o mundo e reconhecer o diabo no mundo. Não só naquilo que é pecaminoso, mas naquilo que é normal, mas que se tornou muitas vezes senhor da sua vida. Porque o Senhor Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. O que tem de pecaminoso em comer aqui? O que tem de pecaminoso em beber? Em casar? Em vender e comprar? Nada? Mas o problema é quando isso nos distrai. Isso é senhor das nossas vidas. Isso traça o curso das nossas vidas
segundo a visão que o mundo tem destas coisas. Então há um mandato para nós, cristãos. Você sabia que você tem uma responsabilidade para com Deus, irmão? Sua vida tem um significado? O Ravi Zacarias diz que só o cristianismo responde à origem, o significado, a moralidade e o destino do ser humano. Só o Evangelho responde da onde viemos, o que nós somos, qual é o padrão genuíno de verdade, de realidade das coisas e para onde vamos, qual é o nosso destino. Só o cristianismo responde. E nós precisamos saber. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus para prestar glória a Deus. E eu poderia ficar aqui falando, vamos nos santificar, irmãos. Mas qual é o seu conceito de santificação? Vamos produzir obras de justiça. Mas qual é o seu conceito de obras de justiça? Vamos evangelizar, irmão. Qual é o seu conceito de evangelizar? Qual é o seu conceito de persuadir aquele que não entende como você? O mundo hoje, irmãos, não aceita a verdade. A verdade é um muro de pedra. Você pode até pensar as coisas, mas respeite o alheio. Só que sabe qual é o problema? O Donald Carson diz num livro dele, a intolerância da tolerância. Esse é o problema. Se criou um conceito de tolerância diferente do que o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode assumir que há existência de pensamentos diferentes do seu, porque Deus reconhece eles não como verdadeiros. Deus reconhece que eles existem e permite que os homens sigam o seu curso. Então os cristãos não impõem a sua mentalidade a ninguém, à força. São os mais tolerantes de todos os homens. Só que sabe qual é o conceito moderno de tolerância? Você aceita todas as opiniões que são diferentes da sua. Não é você aceita a existência de opiniões diferentes. Você aceita todas as opiniões como se fosse a sua. E se você não aceita, você é intolerante. E você é rejeitado. Você é reprimido. Você sofre. Porque você não aceita. Por quê? Porque você tem uma verdade absoluta, você não aceita mentiras. Mas se você não aceita mentiras, você é intolerante. Porque você tem que aceitar todas as verdades. Mudaram até o conceito do que é tolerância. Até o significado do que é tolerância. Aliás, é isso que o diabo faz hoje. Por que as igrejas, elas têm uma conduta que não condiz com as escrituras, mas todos os vocábulos que se falam nelas são escriturísticos? Elas falam de igreja, falam de pastor, falam de serviço, falam de santificação, falam de tudo. Mas por que anda tão errado? Porque Jesus não é o Jesus da Bíblia, Deus não é o Deus da Bíblia, a igreja não é a igreja da Bíblia, o pastor não é o pastor da Bíblia. Você ficou com as palavras vazias de qualquer sentido ou significado. E o que nós vamos fazer a respeito, irmãos? Pense nos textos que eu falei. Romanos 12, 1 e 2. O que está lá naquele texto? Sua vida é uma vida para Deus. Apresente o seu corpo como um sacrifício a Deus. Faça isso, porque hoje você é capaz de fazer isso. Apresente os seus membros como instrumentos de justiça, como diz Romanos 6. E não como instrumentos de iniquidade. Apresentai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Os nossos membros a Deus como instrumentos para a glória de Deus. Nosso corpo, nosso ouvido, nossos olhos para a glória de Deus. Se apresente diante de Deus. Deus te ressuscitou dentre os mortos. Por isso é um sacrifício vivo, não é? Deus te separou para Ele. Por isso que é um sacrifício santo. E agora em Jesus Cristo você pode ser agradável a Deus. Por isso é agradável. Porque é santo, é vivo agora e agradável a Deus. E não se conforme com este mundo.
seja transformado pela renovação da vossa mente. Existem muitos arrependimentos mentais, irmãos. Eu pensava assim, eu voltei as costas para os ídolos, agora eu penso da maneira de Deus. E quando você mudar o seu interior, o seu exterior será uma consequência. Quando pelo Espírito Santo o Senhor Jesus mudar o seu interior, o seu exterior será uma consequência. Haverá a verdadeira santificação, que começou de dentro. Se não mudar a sua cabeça, não vai mudar os seus passos. Amém? Segunda coisa, ame a Deus. Ame os irmãos. Ame a Deus. Ame os irmãos. O que vem naquele texto de João 2, 15, 16, 17, que a gente leu? Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Nele não há nenhum tropeço. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe o que esse texto completo está falando para nós? Não ame o mundo, ame o povo de Deus. Ame a presença de Deus. Como é que eu sei o que eu amo, irmão? O que você faz? No que você ocupa a coisa que é mais preciosa para você, que é o seu tempo? É isso que você ama. Onde está o teu tesouro? É um videogame? É o que você trabalha? Né? Você dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, acorda pensando em adquirir riqueza. O que é o seu tesouro? É aí que está o teu coração. Esse é o seu Deus. É esse a quem você serve. É esse quem você ama. O mundo é assim, né? Ele está aí para satisfazer todos os desejos desenfreados da sua carne, todos os desejos desenfreados dos seus olhos, toda a soberba da vida, dessa vida física, né? Biológica. O que a gente vai fazer? A gente vai estar com os irmãos em comunhão. Sabe o que vai acontecer? João capítulo 13. Como eu lavei os vossos pés, também lavai os pés uns dos outros. O Watchman tem um livro chamado Não Ameis o Mundo. Ele diz assim: sabe o que é a poeira nos pés? É o contato, o resultado do contato com esse mundo. Ele cria em você uma película, né? Que precisa ser lavada pela palavra de Deus. E cada um lava os pés do outro. Não é? Jesus disse para eles depois em João 15: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele disse a respeito de Judas: nem todos estão limpos. E diz o texto: porque sabia quem eu havia de trair. Então, irmãos, nós estamos trabalhando o dia inteiro, buscando a presença de Deus, né? Espero que sim, espero que isso mude, não é? Buscando ser agradáveis a Deus, prestar cultos a Deus, genuína espiritualidade. Mas nós estamos envolvidos, aconteceu um problema no trabalho, na escola, e desgastou nossa energia, nossos pés estão cheios de poeira. Aí nós estamos indo para casa, né? E nós nos encontramos com o irmão, e o irmão olha para o nosso rosto e diz: louvado seja o Senhor, irmão. Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que fez todas as coisas, todas elas estão debaixo do seu governo, soberano sobre todas as coisas. O irmão está jogando uma bacia de água sobre você, sobre os seus pés. Está espanando você, passando um espanador em você, tirando a poeira do mundo. Aí quanto mais você estiver próximo do mundo, mais você vai querer ficar longe de um irmão, de uma irmã, porque ele vai lembrar a luz, né? E você está poluído por trevas, então não é agradável, né? Mas à medida que nós vamos nos limpando, é agradável, é bênção, não é? Outra coisa, irmãos, Gálatas 6,14, coloque uma cruz sobre o mundo. O que significa isso, irmão? Lembre que sobre o mundo existe uma sentença de morte, e a gente conclui aqui. Você quer se livrar da maneira de pensar do mundo? Lembre-se que sobre ele há uma sentença de morte.
Digamos que a Bruna trabalha lá no Bom Jesus. E ela descobre que mês que vem o Bom Jesus vai morrer. Acabou o Bom Jesus. O que ela vai fazer? Ela vai viver, a partir daquele momento, com relação ao Bom Jesus, tendo ciência que há uma sentença de morte sobre ele, não é? Ela vai viver à luz dessa sentença de morte. É isso que Gálatas 6,14 quer dizer. Há uma sentença de morte sobre o mundo. Os efeitos dele estão aí, mas o Senhor já o venceu sobre a cruz. Há uma sentença de morte sobre ele. E essa sentença de morte está e deve estar em todas as coisas da nossa vida. Aquele que trabalha como se não trabalhasse, né? Como Paulo disse em 1 Coríntios 7, buscando sempre em tudo ser agradável a Deus. Aquele que adquire como se não adquirisse, ou seja, pronto para perder, pronto para entregar. Você está pronto para entregar? Está pronto para perder aquela poupança que tem lá no banco? Ela não vai causar nenhum desconforto em você, né? Ou você está agarrado a ela, apegado a ela? Foi por causa disso, irmãos, que quando o Collor tomou a poupança de muitos homens, eles se suicidaram. Muitos se suicidaram. Porque a segurança da sua vida estava onde? Nas riquezas. O Senhor disse que tudo que a gente faz nesse mundo, o produto são riquezas de origem iníqua, porque são riquezas do mundo. São riquezas do mundo. Então elas têm sobre ela o quê? Uma sentença de morte. Um cristão não vive por causa destas coisas. Sabe o que vai dizer para você? Sabe o que o mundo vai dizer para você? E eu lembro que o Isa disse semana passada, se nós formos viver, ele disse, a igreja de Atos, aí alguns dizem assim, isso é uma utopia, uma ilusão, isso aí não existe hoje. E na minha cabeça via me pensando, né? Existe se nos convertermos. Existe se nós nos convertermos. Se nós realmente nos convertermos, né? Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, cuidando do próximo, tendo Deus sobre todas as coisas, amando o próximo e usando as coisas como se não fossem nossas. Essa é a ordem de Deus. A glória para Deus, a bênção para o nosso semelhante e o uso das coisas desse mundo, o uso correto das coisas desse mundo, usando as coisas, não sendo usado por elas. Então, irmãos, nós precisamos colocar uma sentença de morte sobre o mundo. Que isso sirva de alerta para nós. O que nós vamos fazer então, amanhã? Coloque no papel. Isso é prático. Coloque no papel. Por que eu faço isso? Por que eu respondo desse jeito? Por que eu lido com o comércio, com a indústria, com a educação, com o esporte, com a arte, com a cultura desse jeito? Por quê? Da onde veio essa minha cabeça? O que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Será que eu não sou influenciado pelo que eu vejo na minha linha do tempo no Facebook, pelos anúncios que aparecem, né? Pelas imagens que eu vejo nos outdoors, pelos jornais, pelas revistas, pela opinião de alguma pessoa que eu considero? Será que eu não sou influenciado? Será que a minha mãe me botou na cabeça? Né? Que é uma vã maneira de entender as coisas. O que eu tenho que tirar da minha cabeça, Senhor? Eu quero me consagrar a Ti, eu quero que o Senhor faça uma limpeza, eu quero que o Senhor faça uma transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender, né? O que você deve fazer? Seja humilde, pela graça que me foi dada, diz Paulo, no próximo verso já, não pense de si mesmo além do que convém. Isso não é por orgulhoso, irmão, né? Isso não é por orgulhoso, não é para aquele que sabe tudo. Aquele que sabe tudo não precisa aprender,
Nem Deus pode dar alguma quantia de conhecimento para ele. Isso é para o humilde, que conhece quem é, que conhece que é uma criação de Deus, que conhece que a queda prejudicou, e com ela veio miséria, morte, coisas terríveis do mundo, que conhece a redenção que tem em Cristo e a vida que pode viver em Cristo. Essa é uma verdadeira transformação, irmãos. Esse é um verdadeiro processo de santificação. Aí você vai botar no papel: como eu lido com meu filho, como eu lido com meu neto, né? Como eu tenho criado meus filhos, como eu tenho deixado as pessoas influenciarem na criação dos meus filhos, como eu lido com meu marido, como eu lido com a minha esposa, como eu lido com meu pai, não é? Essa é a sua visão de mundo. Por isso você faz assim com seu pai. Por isso que você faz assim com a sua mãe. Essa é a sua visão de mundo. Esse é seu óculos. É o óculos da independência, da falta de respeito, da relatividade, do materialismo. Esse é o nosso óculos às vezes, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Proclamamos, Deus, tua palavra.